Programa Torre Forte da Igreja Batista Filadélfia de Monte Belo, Minas Gerais, com a pastora Fernanda Marques, de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Aleluia, oh aleluia, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, a paz do Senhor, uma boa noite, sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aí até o finalzinho, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e vai continuar fazendo. Que Deus maravilhoso, né? O nosso Deus, Ele é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom, meus amados. Deus tem cuidado de nós. Deus, Ele abre os seus braços, Ele se inclina para ouvir o clamor do seu povo. A palavra de Deus diz lá em Isaías 59 que a mão do Senhor está estendida em nosso socorro. Que os ouvidos do Senhor estão abertos, né, para ouvir o teu clamor, ouvir a sua oração. Olha que Deus tremendo, um Deus que governa todas as coisas, que criou, né, o Criador do céu e terra. Esse Deus, Ele para tudo para ouvir o seu coração, para ouvir o seu clamor, ouvir a sua oração. Olha que privilégio, e esse privilégio é nosso, né? Dos filhos de Deus, porque o Pai, Ele ama ter intimidade conosco, através do que? Da conversa, através da oração. Qual é a forma de nós ficarmos íntimos de Deus? É conversando, é orando todos os dias, é falando com o Pai, todos os momentos, né? A Bíblia diz assim: vigiai e orai. Quando, pastora? Sempre. Em todo tempo, em toda hora, em todo momento, tem que estar ali, ó, como um soldado, né, acompanhando ali a vigília, passando a vigília. O soldado, quando ele é colocado lá na posição que ele tem que ficar, ele não dorme, ele não desanima, ele fica ali de olhos bem abertos, e se precisar passar a noite, ele vai passar a noite ali, mas em vigilância constante. Assim nós devemos ser. Temos que estar sempre com os nossos olhos abertos. Já dizia minha mãe, dorme com o olho fechado, o outro aberto, né? Porque a gente nunca sabe aonde é que nós vamos ser atacados e como nem quando seremos atacados. Por isso nós precisamos estar sempre alertos, queridos. E nós aqui do Torre Forte estamos de segunda a sexta-feira a partir das 18 horas vai ao ar o Torre Forte, aos sábados a partir das 18 e aos domingos às 9 da manhã. Semana inteira o Torre Forte levando aí uma palavra de Deus ao seu coração. Eu digo que é o maná diário, né? O maná é o pão que desce do céu através da palavra de Deus para alimentar o seu povo. Porque Deus tem cuidado de nós. Queridos, não esqueça, faz uns dias já que eu não falo isso, mas não esqueça de compartilhar. Recebeu aí o link, já compartilha. Entrou para assistir o programa, compartilha nas suas redes sociais, envia no grupo de WhatsApp para os seus amigos, para toda a sua família, porque é bênção para a sua vida, é bênção para nós e é bênção para quem também está recebendo ali o programa Torre Forte. E nós vamos dando sequência aqui, essa semana, hoje, né, nós vamos começar a 4ª semana da campanha. Olha como passa rápido, a 4ª semana já, com o tema O Caminho da Santidade. E nós temos aprendido muito, queridos, muito, muito, muito. Ontem eu tive o privilégio de ministrar ali na igreja, de pregar no culto. Foi algo sobrenatural. Nós falamos bastante sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus. E foi algo sobrenatural que Deus realizou ali.
tremendo o culto, foi poderoso, graças ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Dando sequência aqui nos estudos da campanha, hoje nós vamos falar com o tema assim, ó, Cristo é o nosso advogado junto ao Pai. Aí o texto está em 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o advogado fiel. Olha que tremendo. Todos os cidadãos, todos nós, né? Todos os cidadãos brasileiros têm direito a uma defesa, têm direito à defesa. De acordo com a Constituição Federal, o artigo 133 da Constituição garante um advogado para a administração da justiça, mesmo aqueles que não possuem recursos financeiros para contratar um advogado, é garantido pela Constituição o seu direito a um advogado. Pois para tais casos existe defensoria pública, que oferece assistência jurídica gratuita, né? Até mesmo pessoas que cometeram crimes graves têm o direito de defesa visando amenizar o tempo de condenação. Por isso, o advogado criminal atua em todas as áreas e situações. E como é bom nós temos uma Constituição, temos leis que governam uma nação, sim ou não? É muito importante isso. Elas estabelecem parâmetros de justiça, estabelecem limites, né? Estabelece punição para os infratores. Há um ditado popular sobre esse tema, que diz assim, a justiça tarda, mas não falha. Olha só. A justiça tarda, mas não falha. Isso aqui já entra no princípio de semeadura, sabe? Vai colher. Plantou o mal, vai colher o mal. Plantou o bem, vai colher o bem. Também costumamos comparar a justiça humana com a justiça divina e pensar que se uma falhar, ou seja, se a humana vai falhar, a outra não falhará. Quem é que nunca ouviu dizer assim, ó, a justiça aqui na terra pode falhar, mas a de Deus não falha, né? Às vezes nós vemos coisas tão absurdas acontecendo, pessoas sendo presas, né, infratores, e de repente passa ali um tempinho, já tá tudo na rua de novo. Aí vai e faz esse comentário, a justiça falha, né? Mas a justiça divina, essa não falha, de maneira alguma. Bem, a nossa situação espiritual perante a face de um Deus santo não é nada fácil. Sempre estaremos numa condição desfavorável, pensando num possível julgamento. O livro do Apocalipse narra, no capítulo 20, dos versos 11 a 16, a realidade final do julgamento da humanidade e o comparecimento diante do trono divino. Diante desse tribunal aqui ninguém vai escapar, não tem como escapar. Aí diz assim, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante desse trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto. Que livro é esse, pastora? O livro da vida. O seu nome precisa estar no livro da vida. Nome de Jesus. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito.
Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Essa morte carnal aqui a gente passa, tá, né? Da moda do outro. Passou. Aqui tudo passa. Mas a segunda morte não. A segunda morte, ela é eterna. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. É assim que funciona. Então, se o teu nome não tiver escrito lá no livro da vida, né? De que maneira o teu nome vai ser escrito no livro da vida? A partir do momento que você reconhece o seu Senhor, Senhor Jesus, o nosso Deus, como o seu Salvador. Senhor, eu reconheço que o Senhor Jesus, Ele é o único e suficiente Salvador da minha vida. Ele é o meu intercessor. Não haverá outro intercessor. Não houve, não haverá outro intercessor. Somente Jesus, o Cristo. Ele é o nosso intercessor, Ele é o sumo intercessor. O que nos parece? O julgamento da humanidade é uma realidade. Daí a importância de termos um advogado que defenda a nossa causa perante um Deus santo, santo, santo. É somente esse intercessor que se chama Jesus, que é o nosso advogado fiel, que vai diante do Pai defender a nossa causa, queridos. É disso que João está tratando em sua epístola. Primeiro, ele afirma que é importante não pecar. E isto é possível somente quando nós buscamos viver a vida cristã totalmente alinhados com a vontade de Deus e debaixo da direção do Espírito Santo. Contudo, se nós pecarmos, que nos parece ser inevitável ao longo da caminhada, temos um advogado, sim. Seu nome é Jesus Cristo, o Justo. Olha aí. O único que pode comparecer diante do Pai e nos justificar. Não adianta, não vai entrar o A, o B, o C, não chega nem perto de Deus para tentar justificar alguém. Não se aproxima do trono. Somente Jesus. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Deus Pai. Então, não fala que é o A, que é o B, que é o C. Fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Então, somente Jesus que pode nos justificar. Ele é o advogado e juiz ao mesmo tempo. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Somente Jesus. E quem autorizou isso? Quem constituiu? Foi Deus. O próprio Pai disse, somente Jesus. Ele está sendo constituído juiz dos vivos e dos mortos. Somente. Está lá em Atos 10:42. Jesus é tudo em todos. É o princípio e o fim, o alfa, o ômega, o Cordeiro de Deus, o bom pastor, o Filho unigênito do Pai, irmão de muitos irmãos. É a luz do mundo, porta da salvação, é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Que maravilha! Aleluia! Vale a pena seguir este maravilhoso Salvador e Senhor que intercede por nós. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais ressuscitou e está, olha aqui, está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu estou falando lá do texto em Romanos 8:34. Jesus ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Ou seja, Ele é o nosso intercessor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero parar por aqui. Daqui a pouquinho o pregador já chega aqui.
Nós vamos agora ouvir louvor, vamos adorar a esse Deus, o Salvador, vamos adorar o advogado fiel, o justo juiz, vamos adorar a esse Deus que tudo faz por nós, através dos louvores. Daqui a pouquinho eu retorno aqui com você, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos aqui nessa noite saudar você, querido telespectador e ouvinte aqui do nosso programa Torre Forte, para louvar e bendizer esse Deus Todo-Poderoso. Que a paz de Deus possa invadir o teu lar, o teu coração, aonde você estiver nessa noite. E nós te convidamos para poder exaltar aquele que vive e aquele que reina, porque Ele é o mesmo ontem, aleluia, hoje e eternamente. Aleluia. Vamos adorá-lo, porque a Ele pertence toda a honra e toda a glória. Adore o Senhor conosco nessa noite. Amém? Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Aleluia, Jesus. Mas não adoro o que Ele faz, Santo é o Senhor. nem menos por bens materiais. Eu adoro Aleluia. pelo que Ele é, eu sou dele, tudo Aleluia. é dele. Santo é o Senhor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. E o que você vai fazer? O que você vai fazer, varão? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. A Ele a glória, a Ele
para sempre. Amém. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Aleluia. Louvado a seja o Deus. teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A presença do Senhor é real nesse lugar. Vamos continuar adorando a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Presença dele é real. Alabassuri ande canto ramandashuri alamas. Santo é o Senhor. Aleluia. Adaia sou de canto rastui Aleluia. alaia sube canta Receba a cura nesse momento. Você que está na sua casa, nos ouvindo nesse momento, Deus está aí com você. Aonde quer que você esteja, num leito de hospital, ou na sua casa mesmo, onde você está. Somente creia. Jesus está aí. Aleluia. Jesus te ama. Ele manda te dizer que Ele te ama. Ele está aí com você nesse momento. Creia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nesse lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Aleluia. Eu posso enxergar e entender. Aleluia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Nesse lugar, tu és real. Aleluia, Jesus. Vou me entregar totalmente. Aleluia. O teu toque abriu os olhos do meu coração. E eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança, a minha fonte. Pai, aleluia. A minha
herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias. Aleluias. Minha colheita. Aleluia! Estamos aqui de volta, o pregador, o presbítero Carlos já está aqui do meu lado e nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, pois chegou o momento da sua palavra, Senhor. Oh meu Deus, é com temor, Senhor, diante da tua presença que nós te pedimos, ó Deus. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento. Deus, guarda a tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Meu Deus, que a tua palavra alcance vidas nessa noite, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, transformação, mudança de vida, meu Pai, mudança de mente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a vida do presbítero com toda sorte de bênçãos, assim como a família e toda a parentela dele, em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir então a palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma oportunidade, de estar aqui compartilhando a santa palavra do Senhor, porque algo que eu sempre tenho falado aqui, através dessa transmissão do Evangelho de Cristo, é que nós nunca devemos ser egoístas. Nós temos que compartilhar essa paz que o Senhor tem nos dado, tem derramado sobre as nossas vidas. Eu creio, meu irmão, minha irmã, você que está aí à distância ou está perto, algo eu quero falar aos vossos corações. O nosso Deus, Ele é Deus de perto e também Deus de longe. E eu creio que o Senhor está aí dentro do seu lar, acompanhando, sondando os vossos corações, a sua mente, sabe as suas necessidades. E essa mensagem desta noite, o qual o Senhor colocou em meu coração, eu refleti nessa mensagem durante essa caminhada toda dos passos de Jesus, mas a nossa vida, ela é renovada dia após dia, a nossa fé ela é fortalecida dia após dia através da nossa busca, da nossa caminhada nos passos de Jesus. E essa mensagem, o qual Deus colocou em meu coração para estar compartilhando aqui nesta noite, ela se encontra lá no capítulo 12 do livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele contém 13 capítulos, Hebreus. Nós vamos falar a respeito do capítulo 12. Capítulo 12, o tema dessa ministração desta noite, ela começa com exortação. O Senhor deixou escrito na palavra a exortação em permanecer na fé e na santificação. E o tema é 2 versículos, apenas 2 versículos, que é para nós guardar no nosso coração a grandeza em relação à palavra de Deus quando nós
recebemos a palavra de Deus, nós guardamos aquela mensagem, nós guardamos aquele capítulo, aqueles versículos. Então são apenas 2 versículos que vai falar ao meu coração e aos vossos corações. A palavra diz assim, Hebreus 12, o versículo 14 e o 15, diz assim: segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamina. Irmão, essa palavra aqui, desses 2 versículos, algo que nós precisamos entender e compreender a respeito da amargura. A amargura, ela existe. Ou você queira ou você não queira, nós somos amargurados. Todos nós, às vezes, quando você menos espera, você é amargurado no trânsito, você é amargurado no seu trabalho, você é amargurado às vezes por palavra que nós recebemos, algo que eu não estava esperando, você também não estava esperando, mas eu quero dizer esta noite, ela existe, não tem como nós fugir desta palavra que se chama amargura. Então, quando essa palavra ela entra no nosso coração e ela se aloja em nosso coração e nós fica nos martirizando porque nós fomos amargurados por alguém, seja lá quem for, se ela ficar no nosso coração e nós não nos esforçar e pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo para com que limpa o nosso coração ou guarda o nosso coração para com que nem eu e nem você sejamos atingidos por palavra que às vezes nos traz uma grande amargura. E amargura, por que eu disse no início que a amargura ela existe? Às vezes a pessoa está amargurada, não é porque a pessoa quer. Às vezes aconteceu um acidente, né? Às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes aconteceu algo que a pessoa não esperava, uma morte, pode acontecer morte, e a pessoa fica por algum tempo com aquilo agarrado no coração, sabe? Fica com aquela mágoa e sem entender por que aconteceu, mas tudo isso faz parte enquanto nós vivemos neste mundo. Isso é uma grande certeza, mas para todas essas coisas há um recomeço. E essa palavra diz assim, para que nós seguimos a paz. Seguimos a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que prestar muita atenção nesses 2 pequenos versículos, mas grande e poderoso na minha vida, nas vossas vidas, para nos libertar desta chamada amargura. A primeira coisa é reconhecer que a amargura ela existe. E a segunda é nós precisamos perdoar. Não deixar que isto abale o meu coração, nem o vosso coração, porque o meu relacionamento com o Pai, o nosso relacionamento com o Pai, impede a nossa intimidade com Ele. Por causa do quê? Por causa dessa raiz de amargura, que ela vai crescendo, ela começa aquela plantinha, e aquela plantinha ela vai formando. Quando você vai dar conta do que está acontecendo, ela já formou uma árvore, e ela fica difícil para nós arrancar do nosso coração. E a Bíblia, ela é muito clara, a palavra de Deus, que ela traz esse alerta para a minha vida e para as vossas vidas. Se nós meditar nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, todos os dias da nossa vida, nós meditar nas Escrituras, mas nem que seja um versículo de um capítulo da Bíblia. E nós vemos lá na passagem que está escrito lá em Isaías 43,
O versículo 18 e 19 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O 19: eis que faço uma coisa nova, logo a conhecereis. Porventura, não percebeis? Irmão, então nós temos o quê? Isso nos leva a nós entender, nós compreender que aquela passagem onde Jesus deixou escrito, lá no capítulo de João, no João 14, ali logo no início desse capítulo, quando Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou e ele disse aos seus discípulos: olha, eu irei para o Pai, da onde eu vim. Mas eu não nos deixarei órfãos, eu deixarei o meu Espírito, o meu Consolador para as vossas vidas. Vocês não vão ficar só, vocês vão ser dirigidos pelo o Espírito Santo que vocês vão ficar com Ele. Guardada no coração. Jesus falava para os discípulos, porque naquele momento os discípulos ficaram apavorados, porque o mestre morreu. O mestre morreu, eles se apavoraram, e eu imagino que eles comentavam entre eles, né, pastora? Comentavam: e agora? O que vamos fazer, né? O que nós vamos fazer? Agora nós estamos só. O que será de nós daqui para frente? Mas Jesus disse a eles: olha, eu não vos deixarei órfão. Eu deixarei o meu Espírito, o meu Aleluia. Consolador. É Ele que vai te dar paz, é Ele que vai te dar direção, é Ele que vai abrir porta, querido. Às vezes nós temos desejo de alcançar algo, porque todo ser humano tem sonho. Sim ou não? Quem é que não sonha? Todos nós sonhamos com algo. E todos nós sonhamos com algo, coisas boas. Ninguém vai ter sonho ruim. Quem é que vai ter sonho ruim? Para com que aconteça coisas ruins nas nossas vidas. Então os nossos sonhos, eles são bons. Os nossos pensamentos são bons, o nosso sonho. E o sonho de Deus é o meu sonho, é o vosso sonho. O sonho de Deus é que eu e você tenhamos o melhor desta terra. Aleluia! E uma certeza é, através desse capítulo, que eu li, esse capítulo, desse versículo aqui, capítulo 12, eu li do início até o fim, e ele contém 13 capítulos, esse livro de Hebreus. São 13 capítulos, e nesse capítulo contém 303 versículos. E cada versículo desse capítulo, desse livro, é uma direção para a minha vida e para as vossas vidas. Voltando lá, quando Deus diz assim, no 15, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Por quê? Irmão, tem momento nas nossas vidas, como eu disse no início, que a amargura, ela existe. Não tem como nós fugir da amargura, porque ela existe. E a amargura, quando vem na minha vida, vem na sua vida, ela nos pega de surpresa. Mas nós não podemos se apegar no que aconteceu, como disse esse versículo aqui que eu acabei de ler, aonde fala para com que nós não lembramos das coisas passadas e nem consideramos as antigas. Por quê? Às vezes nós ficamos nos martirizando, às vezes nós ficamos sofrendo um sofrimento de tolo, vamos se dizer assim. Você sofre e cada dia vai sofrendo mais, porque você guardou algo que alguém te magoou há 5 anos, há 10 anos. Tem pessoas que é amargurado por situação de 20 anos atrás. Por que eu estou falando que tem pessoa? Uma dessas pessoas é eu. Aconteceu isso comigo.
presbítero Carlos, aconteceu isso comigo. Só que a nossa caminhada, a nossa perseverança, o nosso desejo, a nossa vontade de seguir os passos de Jesus, de ter esta fé sobrenatural, daquele que eu nunca vi, e nem você viu, mas nós cremos. Nós cremos em quem? Nós cremos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz. Verdade, Deus. Ele é o Cordeiro Santo, o qual o Senhor envia para a minha vida e para as vossas vidas, e Ele morreu, e Ele ressuscitou, e Ele está vivo, Ele está aqui agora, na minha vida e nas vossas vidas. Por quê? Porque Ele mora dentro de você. Aleluia. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá as direções para as nossas vidas. É o Espírito Santo que nos dá entendimento das Escrituras. É o Espírito Santo que nos dá paz. É o Espírito Santo que nos dá alegria. É o Espírito Santo que entra naquela hora que nós não conseguimos, irmão. Quem disse que nós conseguimos alguma coisa através do meu conhecimento, do vosso conhecimento? Nós podemos ter aí inúmeras faculdades nas nossas vidas, ter um grande conhecimento, mas o que nós mais precisamos na nossa vida, enquanto nós vivemos nesse planeta que se chama Terra, é a sabedoria que vem do alto, vem da mão de Deus para a minha vida e para as vossas vidas. Mas nós temos que estar com o coração preparado. Nós temos que estar com o coração perfeito, porque Deus espera da minha vida e das vossas vidas um coração por inteiro. Deus não quer um coração pela metade. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Depois de amanhã eu estou bem, depois eu estou mal. Eu estou mais mal do que bem. Não é isso que Deus quer. Ou seja, Deus não quer que nós ficamos oscilando na nossa fé em Cristo Jesus. E o Senhor sabe. Às vezes nós almejamos algo na nossa vida, e esse algo que nós estamos almejando, seja ele qual for, que nós pedimos ao Senhor, porque Ele é Pai. Isso aí é um direito que eu tenho e você tem, mas o Senhor Ele vai conceder a mim, conceder a você, dentro da vontade dEle. É Ele que determina a sua vontade. A minha vontade, ela é boa, e eu fico pensando só em coisas boas. Eu jamais vou ficar pensando em coisas ruins, como eu acabei de dizer. Então, a nossa vontade, às vezes, a maioria das vezes, não é a vontade do Pai. Por quê? Porque o Pai já vê o nosso futuro. O Pai está vendo lá na frente, e nós não. Nós conseguimos ver aquilo presente na nossa vida. Nós não conseguimos. O que nós mais guardamos é o que eu acabei de falar aqui. Às vezes nós guardamos uma mágoa, e por causa dessa mágoa nós não alcançamos a plenitude o qual o Senhor quer na minha vida, nas vossas vidas, a plenitude que Ele deseja que nós tenhamos enquanto nós temos essa oportunidade de estar ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, irmão, lá em João, no capítulo 8, ali no versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É simples assim. É simples. Às vezes as pessoas confundem colocam tanta dificuldade. Por quê? Por que coloca muita dificuldade em seguir os passos de Jesus? Por quê? Porque a princípio, querido, eu e você não podemos seguir os passos de Jesus, falar do amor de Cristo, falar das plenitudes, das maravilhas, dos milagres que o Senhor tinha no passado e tem no presente para os dias de hoje. Nós não podemos falar isto e não viver isto, querido. Então nós temos que prestar muita atenção quando nós recebemos aquele chamado, que eu tenho certeza que você recebeu o chamado, porque o chamado de Deus, Deus chama, escolhe e separa para ir e pregar o Evangelho de Cristo, e nós se tornamos o quê? Discípulo, igual a mim, igual a pastora, igual a minha esposa que está sentada aí na frente aí das câmeras. Eu acredito que vocês estão vendo ela. E
Então, quando nós recebemos esse chamado do Deus Todo-Poderoso, ali há princípio, querido. Nós não podemos seguir os passos de Jesus de qualquer maneira. Isso nos fala lá em Lucas, no capítulo 9, o verso 23, que diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Essa cruz, querido, nós temos que carregar. Eu tenho que carregar essa cruz, você tem que carregar. E Deus não dá uma cruz pesada para com que nós não conseguimos a caminhar com esta cruz. Tanto é que ele fala lá em Mateus 11, versículo 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, a nossa paz, a nossa alegria, a nossa perseverança, a nossa constância, insistência de seguir os passos de Jesus até aquele dia. Aí você pergunta, mas que dia é esse? Quando o Senhor nos chamar, querido. É por isso que essa mensagem, ela começa, como eu disse, essa mensagem, o tema dessa mensagem, ela começa com exortação. O Senhor exortava os seus filhos, exortava os seus discípulos, como nos dias de hoje. O Senhor exorta porque nós somos filhos dele. O Senhor nos traz para mim e para as vossas vidas para com que nós tenhamos ânimo e que nós perseveramos, e através da nossa perseverança nós vamos cair nesse tema aqui de exortação, permanecer na fé e na santificação. Aleluia! E de que maneira que eu posso, eu não posso dizer a ninguém que eu sou santo, mas de maneira nenhuma, porque nós estamos no mundo, jamais nós podemos dizer que nós somos santos, porque santo não tem ninguém, ser humano não é santo, mas nós temos que lutar, relutar, avançar, para com que a nossa vida, dia após dia, ela vai nos santificando, ou seja, nos aproximando da santidade de Deus, porque a palavra de Deus diz assim que Ele é santo, santo, santo. Repete por 3 vezes que Ele é santo, santo, santo. Então nós não podemos seguir os passos de Jesus da nossa vontade, do nosso jeitão. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim, não tem nada a ver. Eu tenho visto muitas pessoas que se converteram a Cristo e fala essa palavra. Por que fala? E eu estou falando que tem pessoas que falam porque eu falava. O que tem? Nada a ver. Não tem nada a ver. Querido, tem a ver sim, viu? Tem a ver, porque o nosso Deus, esse Deus que eu estou pregando aqui nessa noite, pela infinita misericórdia de Deus, pelos atributos que Ele tem para a minha vida e para as vossas vidas, Deus nos corrige, querido. Meu Pai. Deus nos corrige, Deus nos exorta. E qual o pai que não corrige o filho? Diz para mim, qual o pai que não corrige o filho? Sabe por que o pai corrige o filho? Porque ama. É verdade. E desta forma, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele corrige a mim e Ele corrige a você. E nos momentos, de que forma que nós somos corrigidos? Pela palavra, querido. Às vezes você mesmo, lendo as Escrituras, você é corrigido. Por que você é corrigido? Você pode falar assim, mas a gente vai ser corrigido pela gente mesmo? Não, querido, é o Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo, porque Ele está em mim, Ele está em você, e quando nós estamos meditando nas Escrituras, vem palavras que nos trazem um alerta. Por exemplo, esses 2 versículos aqui, para com que nós podemos ver o Senhor face a face um dia, querido. É através de não guardar essa raiz, não andar com raiz de amargura,
no nosso coração, porque a raiz de amargura, ela nos traz esfriamento, querido, um grande esfriamento na caminhada dos passos do Senhor Jesus, do Todo-Poderoso. É Ele que está que nos ouve, é Ele que está nos vendo neste momento. Por que eu estou falando que o Senhor está nos vendo neste momento e nesta hora? Porque está escrito nas Escrituras, está escrito lá em Isaías 59, que o Senhor não está com seus ouvidos agravados e muito menos com seus braços encolhidos, para com que Ele não me ouve, querido, para com que Ele não te ouve, para com que Ele não estenda os braços sobre a sua vida, sobre a minha vida, naquela hora, na hora que nós estamos amargurados. Nós estamos passando por uma situação, eu estou amargurado, e às vezes eu e você, às vezes a amargura, ela toma tanta conta, ela toma posse do meu coração e do vosso coração, que nós não conseguimos não demonstrar essa amargura no coração. Às vezes você está aí carrancudo, está aí com a cara feia, você não conversa com ninguém, você não cumprimenta ninguém, você não gosta de ninguém, aí você foi amargurado por uma determinada pessoa. Há muitos anos você guarda essa amargura no seu coração, e essa amargura as pessoas vão olhar e vai ver no seu rosto, porque quando o nosso rosto ele está alegre, feliz, isso aí, o nosso rosto vai mostrar às pessoas o quanto o Senhor é na minha vida, o Espírito Santo é na minha vida, é nas vossas vidas, porque o Espírito Santo ele nos traz paz, querido, nos traz paz. Não, isso aí não vai impedir que nós não sejamos amargurados, mas que nós nunca deixamos a amargura tomar posse, fazer morada no nosso coração, porque isso vai nos trazer um esfriamento. Quantas pessoas que se esfriaram na fé, quantas pessoas que se afastaram da caminhada de Jesus, porque foi amargurado, foi ofendido por alguém, por palavra, querido. E no momento que você é ofendido com as pessoas, com palavra, se o Espírito Santo não estiver em você, automaticamente aquela amargura vai entrar. Aquela amargura vai entrar no meu coração, aquela amargura vai entrar no seu coração, e isso nos afasta. Afasta de quê? Da intimidade com o nosso Deus, da intimidade que nós temos com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, querido, Espírito Santo, querida, ele não mora num coração amargurado, num coração entristecido, num coração revoltado, um coração que está chateado, principalmente quando nós guardamos e carregamos essa mágoa no nosso coração. O único que pode tirar, o único que pode libertar, o nome dele é Jesus Cristo. Querido, medita nesse capítulo, medita nessa palavra, que você vai entender, você vai compreender. Medita nesse livro, são 13 capítulos só. Medita nele, que você vai entender o que eu estou falando, e você vai ser fortalecido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Fica com essa mensagem, com essa palavra. Nós já estamos correndo, que nós estamos numa campanha, e essa campanha é uma campanha para exortar a santificação na minha vida e nas vossas vidas, através do nosso devocional. Que Deus abençoa em nome de Jesus. Glória a Deus. Guarde essa mensagem no seu coraçãozinho. Deixa eu falar de uma novidade aqui para vocês. O programa Torre Forte, através das 7 TVs, está alcançando também o canal 02, lá em Guaranésia. Olha aí que tremendo. Canal 02, na cidade de Guaranésia, na Brás Turbo, queridos. E esse canal, ele alcança 15 cidades. Então são mais 15 cidades acompanhando aí o programa, acompanhando as 7 TVs
Tudo isso para a glória de Deus, queridos. É promessa do Senhor. E Deus, mais uma vez, cumprindo a sua promessa. Estamos aí em mais 15 cidades para a glória do Senhor. Eu quero me despedir de vocês. Guarde essa palavra no seu coração. Quero desejar uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos aqui nessa